sou a Meg e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Sorrisos Quebrados, da Sofia Silva. Bom, na verdade, este não é um livro, é um conto que está disponível na Amazon, mas é um conto bem grande para ser um conto, então eu acho que é tipo um microlivro. Enfim, ele conta a história da Paola e ela é uma moça que se casou por amor, mas infelizmente descobriu que o grande amor da vida dela não era tudo aquilo que ela imaginava. Depois de alguns anos de casamento, o Roberto, marido dela, se mostrou um cara totalmente mal, violento e louco, insano. Ele tinha ciúmes dela por tudo que ela fazia e chamava ela de prostituta pra baixo, de cadela e de várias coisas muito terríveis. Fora que ele mantinha ela meio que presa dentro de casa. Ele comprou uns cães de guarda e mesmo sabendo que ela morria de medo de cachorros, ele comprou uns cães de guarda e soltava quando ele precisava sair, ele soltava os cães no quintal para ela não sair. Então, um dia ela decide que vai fugir dele porque ela não aguenta mais essa situação. Infelizmente, ela não consegue fugir dele e o pior acontece. Ele encontra ela tentando fugir e ele prende ela dentro de uma jaula, que é onde os cachorros ficavam. Ele prende ela dentro de uma jaula e solta um cachorro lá dentro, um pitbull. E esse pitbull, ele ataca a Paola e ele é muito violento e ela acaba ficando com muitas marcas físicas. O rosto dela fica todo machucado, parte do corpo, a mão. Então ela fica bem marcada depois desse episódio. Depois disso, ela começou a morar numa clínica para pessoas que têm alguns distúrbios psicológicos, depressão, que passou por traumas, esse tipo de coisa. E ela mora dentro da clínica, porque ela tem medo de tudo e de todos. Depois que o Roberto atacou ela com o cachorro, ela ficou com muito medo de todo mundo, de qualquer homem que chegasse perto dela, ela tinha medo. Até que um dia ela está pintando no jardim da clínica, um espaço onde nenhum outro interno iria, e ela está pintando porque ela gosta muito de pintar, mas ela pinta coisas não tão alegres, né, nas telas dela. Ela tenta se libertar dos sentimentos ruins e passar para a tela. Então ela começa a usar tintas que remetem a ela as lembranças do dia que ela foi atacada. Até que ela começa a gritar e se descontrolar e jogar tinta no próprio corpo. E ela tenta quebrar a tela, rasgar. E nessa, o André, ele tá passando pelo jardim porque ele foi ajudar a montar a festa de carnaval da clínica. Então ele era um voluntário que estava trabalhando e ele estava passando por ali e viu essa cena. Mas ele nunca tinha visto um interno naquele jardim e ele ficou meio sem saber o que fazer. E quando a Paola se dá conta de que tem um homem enorme olhando para ela, ela simplesmente desmaia. E o André, sem saber muito o que fazer, pega a Paola no colo e leva ela para os chuveiros que tem na clínica, porque ela tá toda suja de tinta. Então ele liga a água e começa a limpar ela e tudo mais. Como ela está com muita tinta no rosto, ele não tinha conseguido enxergar as marcas, né, as cicatrizes que ela tem. Até que ele consegue tirar a tinta e quando ele percebe, ele toma um susto, que é o primeiro susto dele. Ele toma um susto e quando ela acorda ali no colo dele, ela
começa a gritar novamente e desmaia de novo. Durante a festa de carnaval da clínica, a Paola começa a fazer desenhos no rosto das crianças, pintar super-heróis e bichinhos fofinhos para distrair as crianças e para alegrar elas. Até que aparece uma senhora com uma menininha, e essa menininha é muito tímida e não quer falar com ninguém, até que a Paola começa a puxar assunto com ela e tenta fazer ela falar o que ela quer que seja pintado no rosto dela. Passados alguns minutos, a menininha começa a se soltar mais, então a Paola descobre o nome dela e elas começam a conversar normalmente. Até que o André chega correndo desesperado, parecendo um louco, atrás da filha dele. A menininha que estava conversando com a Paola é a filha dele, a Sol. E ele fica impressionado por a filha dele estar conversando com uma pessoa que ela não conhece, porque ela sofreu uns traumas quando era muito pequena. Apesar dela não se lembrar o que aconteceu com ela, a mente dela faz com que ela se defenda mesmo sem ela saber o que aconteceu. Então ela não conversa com as pessoas, ela é muito fechada, muito tímida, e ela só conversa com os familiares, os avós e o André, que é o pai dela, só. Então o André fica muito admirado por ela estar conversando com a Paola e estar conversando assim, muito, falando muito com a Paola. E a gente descobre que o André também é marcado pelo que aconteceu com a filha dele. Foi um trauma muito grande pra ele, pra menininha, pra Sol, e tanto que ele nunca mais conseguiu se relacionar com outra mulher. Como a Paola faz muito bem pra Sol, elas começam a virar amigas, muito amigas, e a Sol sempre quer encontrar a Paola e tudo mais. Nessa, o André começa a se encantar com a Paola. E a Paola com ele, apesar de no começo ela ter muito medo dele, porque ele é um cara grande, forte, alto, ela tem medo de que ele possa se voltar contra ela, assim como o Roberto fez. Esse é um conto, né, que fala de medos, de coisas ruins que acontecem com algumas pessoas e que essas pessoas ficam marcadas de uma forma emocional, física e psicológica muito grande, que elas não conseguem se abrir para as coisas boas da vida, com medo de que aconteça novamente. Então esse é um conto muito bonitinho, muito fofo. Ai, é amorzinho esse conto, muito lindo. Ele está disponível no Wattpad. Eu vou deixar o link no box de informações para vocês. Vou deixar todos os links que eu encontrar referentes a este conto. Leiam esse conto porque ele é muito fofinho. Se você nunca leu nada da autora, não tem importância de ler este conto porque ele não tem relação com a história. Apesar de se passar na mesma clínica, ele não tem relação direta com a história. Pode ler numa boba e você vai se apaixonar assim como eu me apaixonei. Bom, a minha nota para esse livro, conto, são 5 estrelas, porque eu achei muito bonitinho, muito fofinho. Ele trata de males da alma com um carinho muito grande, com uma sensibilidade muito grande, e ele mostra que apesar de coisas ruins acontecerem, coisas boas também podem acontecer, e é só a gente estar aberto a receber essas coisas boas e estar prestando atenção nelas. É isso! Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!